Mano, como é que você tá, mano? Como é que tá seu filho, sua família? Tão bem? Pô, cara, tô bem. Meu filho agora tá fazendo uma pirraça aqui pra dormir, entendeu? Que ele não quer dormir e ao mesmo tempo ele quer dormir. Eu boto ele pra sala, ele fica no quarto, pede pra ir pra sala, fica na sala, pede pra ir pro quarto. Agora eu deixei ele na Ah, sala vendo, que é melhor. Ele assistindo, cara, hoje ele vai dormir tarde. sim, ele tem hiperatividade, alguma coisa assim? Ele me parece bem Não, cara, hiperativo. ele é uma criança muito elétrica, sabe? Mas acho que não chega a ser hiperativo, não. Porque ele é muito esperto cara, ele transcende o nível da idade dele, entendeu? Ele é fogo. Sim, mano, E como é isso que é me ser faz muito pai, velho? feliz. Sim, como é que é ser Hum, pai? cara, eu vou te falar, mano. Ser pai é você largar tudo que você achava que era prioridade na vida e, e focar só numa vida que nem é sua, né, cara? Porque você bota uma vida no mundo e a partir daquele momento ali, tudo que você vai fazer, tu começa a pensar naquele pedacinho de vida. E Que foda, realmente. mano. Você entra num carro, o carro tá correndo, você lembra que você tem filho, sabe? Você vai ter medo porque você tem filho. Se alguém te xinga na rua ou te ameaça, você fica com medo de ou de bater ou de correr, sei lá, porque você tem um filho para criar e você tem que ser exemplo para ele e além de tudo você tem que se manter vivo, né, mano? Sim, mano, mas tu já foi lutador, né? Tu vai ensinar seu filho a lutar e tal? Então, cara, eu fui lutador, né? Eu fiz 7 anos de luta. Nesses 7 anos foi 7 de Muay Thai, uns 5 de Karatê, kickboxing também, que é quase a mesma coisa que Muay Thai, só muda as regras. E peguei Ah, umas 4 lutinhas de MMA profissional. Fui campeão brasileiro de Muay Thai. Tem algumas lutas aí. E vou que foda. ensinar ele, mas não pela luta em si, mas sim pela Autodefesa. como autodefesa e a disciplina que na luta a gente aprende a respeitar o próximo, sabe? Seja ele maior, menor, menino ou menina, e Sim, você mano. aprende a respeitar, tem a hierarquia, tem o tempo de conquistar sua corda, que na luta, na vida é o tempo de cada conquista sua, nada você consegue de uma hora para outra. Eu acho a luta, a Sim. arte marcial muito importante para criança. Eu me lembro que eu tava fazendo. Eu sempre fiz luta e tal, mas eu sempre desisti no meio. Eu não sei por quê. É, quanto tempo de luta que tu fez, cara? Tu lutou por quanto tempo? Então, eu fiquei 7 anos, foram exatamente 7 anos de treinamento, né? E dentro desses 7 anos, eu comecei com Muay Thai, que é aquela luta tailandesa, né? Uhum. Comecei com Muay Thai e fui de ponta a ponta nesses 7 anos. Só que dentro desses 7 anos eu fiz o Karatê, eu fiz o Karatê Shidokan, né? O Karatê Sim, Shotokan, o Judô, o Jiu-Jitsu e o MMA. Só que o pessoal pensa assim, né? Caramba, você fez um monte de luta ao mesmo tempo. Não, porque dentro do MMA você trabalha todas essas outras lutas. Então eu tinha como o meu carro-chefe, como o que eu mais tinha experiência, o Muay Thai, e agregava as outras lutas ao meu jogo de MMA, que no caso é o Mixed Martial Arts, que é as artes lutas mistas, aí tem as regras e tudo mais. É uma coisa já profissional, não é como que eu posso dizer, não é uma arte marcial que tem faixa, e sim uma competição que você pega um nível profissional e você depende de todas essas outras artes marciais. É uma coisa complexa, mas é muito boa. pô, que legal, mano. Qual a diferença daquele. Você disse que fez judô Shitokan, né? E Shitokan É, o, é isso? é, Qual a tem diferença? então, no caso é o karatê. O karatê Shotokan é um karatê tradicional mesmo do Japão, que é o primeiro karatê que existiu,
que é onde você faz catar, que são combinações de Sim. golpes e você vai pegando as suas faixas de acordo com o catar que você aprendeu, com, Uhum. com tudo que você guarda na cabeça, tem todo o treinamento. E esses catares, pode ser no plural, eles são feitos mesmo para um momento de luta. Toda aquela movimentação que parece uma dança, na verdade, são para momentos de luta. Já o karatê Shidokan, ele já é mais um módulo de luta, já sem os katas, e sim a competição mesmo de soco a soco e canelada, chutes giratórios, chutes Nossa. frontais, é uma coisa mais bruta. E o Shotokan, que é o tradicional, é aquela coisa milenar mesmo que a gente vê nos filmes, o pessoal fazendo aquela movimentação toda, sabe? Quebrando Sim. tábua, quebrando telha. E é muito Aham. legal. Ah, parece legal. E de onde que tu tirou essa vontade de você fazer todos esses tipos de luta? Foi seu pai que te levou ou você foi descobrindo com o tempo? Cara, eu vou te falar, você vai achar um pouco até engraçado, mas eu sofria bullying na escola, né? Eu Ah, sofri sim. bullying até meus 12 anos, ou mais um pouco, e eu sempre fui Uhum. magrinho e pequeno, né? Para os outros caras. E até que um dia eu me cansei. Eles Uhum. abaixavam minha calça, me penduravam, Nossa. é, ele, sabe, botavam apelidos péssimos. E meu primo, que era 2 anos mais velho que eu, era o comandante disso tudo aí, sabe? Me botavam os piores apelidos. Aí eu falei, cara, Caralho. vai mudar, isso vai mudar. Aí comecei a treinar, com 13 anos comecei a treinar, e fui treinando, treinando, de repente, bati de frente com esses caras aí, esses valentões aí. Alguns deles eu consegui fazer amizade e alguns, infelizmente, eu tive que brigar. Até que passou um tempo na escola, passaram 2 anos, eu já estava ali no topo da cadeia alimentar dos fodões. Eu era um fodão legal, porque eu Que da hora. bati nos fodões e defendia sempre aquela galera da onde eu vim, que era a galera que sofria bullying, que era a galera que os caras ameaçavam, sabe? Iam na Hum. porta, chegou a um nível que os caras iam na porta da minha sala me chamar e falar que Joãozinho tinha falado que ia bater nele. E realmente aquele garoto vinha me chamar para resolver o problema. Às vezes acontecia de eu ter que brigar, às vezes não. No Sim. finalzinho chegou um tempo que eu já não precisava mais mostrar o que eu sabia. Mas assim, eu não vejo isso muito com orgulho, sabe? Só que foi um jeito de eu fugir do bullying, foi um jeito de combater o bullying, Cara, porque é uma coisa que acaba com sim. a gente, né? A gente vai para casa triste, nossos pais não entendem, porque eles não vivem a nossa realidade. Nossos pais, eles estão ali para trabalhar, para dar comida para gente, uma moradia. Eles não entendem o sentimento de uma criança de 12 anos que está sofrendo bullying, que quer aparecer na escola para as meninas, para os outros caras. E você tem que se virar, né? E o meu jeito de se virar Sim. foi esse, entrando na luta e pegando os valentão tudo no pau. Eu achei que eu achei que nas escolas não tinha muito bullying. Pelo menos não tem hoje em dia, né? Antigamente tinha Esco- mais. Escola pública, né, cara? Essa época eu acho que É, era 2007, 2006, 2007, 2008. O bullying ah, era coisa forte lá na escola. E aqui no Rio de Janeiro até hoje é bullying, bullying. E é muito sim. difícil, sabe? Muita, muita criança sofre com isso, até hoje em dia. Seja Isso é magrinho, triste. seja gordinho. Sim, é triste pra caralho. É, mas Cara. você usou que tu aprendeu pra competir, né, mano? Isso é Sim, foda. sim. Depois de um tempo eu comecei a competir, cara. A minha primeira luta eu perdi feio. Eu perdi no meu. A minha primeira luta foi no meu bairro. Eu perdi na Uhum, frente do meu bairro todo. Eu pensei que não ia querer mais lutar. Vim para casa triste. Isso no Muay Thai. Eu competi muito mesmo, foi no Muay Thai. Eu sim, tenho 16 lutas só no Muay Thai. caralho.
É, eu perdi a primeira, aí fui a segunda, a, a, a terceira luta, aí depois da terceira luta eu comecei a ganhar, cara. E ganhei uma, ganhei outra, logo depois eu fui disputar o cinturão estadual do Rio de Janeiro, o cinturão amador, ganhei o cinturão, aí os caras me viram, já começaram a me chamar para outras academias maiores, aí foi quando eu conheci jiu-jitsu, o judô, o karatê, e fui fazendo e treinando, aí fiz algumas competições de karatê, Shidokan, onde eu fui campeão também estadual, mas em três lutas, sabe? Três lutas apenas. Fiz o jiu-jitsu, que era onde eu gostava muito, eu ia competir, só que na verdade eu não ia na intenção de ganhar, eu ia na intenção de, como se eu estivesse indo treinar, eu ia para me divertir, sabe? Fazer um rola com os meus adversários. E tinha luta que eu Que bom. ganhava, tinha luta que eu perdia, e para mim era mais curtição, né? O jiu-jitsu para mim era mais uma curtição, que você não troca soco, você não troca chute, então você sente o seu corpo, os limites do seu corpo, e é muito bom. Eu aconselho para todas as pessoas, sabe? O gordo, o magro, quem tem problema de coração, quem tem problema de coluna, quem tem artrite, artrose, sei lá. É muito bom mesmo. Jiu-jitsu é a luta do corpo, do conhecimento do seu corpo. Isso. É, e, e seu pai, o que ele achou quando você foi competir e tal? Então, cara, isso para mim é um pouco triste, né? Porque meu pai nunca me apoiou na luta. Hum, Eu, quando eu quis entrar na luta, ele não pagou meu primeiro mensalidade. Meus materiais eu sempre comprei sozinho. Assim, para mim é um pouco triste, porque toda a minha família me apoiou, sabe? Ele me apoiava no fundo quando eu ganhava, mas apoio para mim é quem se dedica a você, quem te dá o suporte, uhum, né? Infelizmente sim, eu não tive esse suporte. o E, apoio né, mas o a- pode falar, foi mal. não é uma coisa assim mesmo, tipo, faltou o apoio. Eu acho que se ele tivesse me apoiado, hoje eu estava bem mais longe, mas, sabe? Hoje eu estava competindo bem, porque quando eu entrei no MMA profissional, precisei ir para o Rio. Eu não sei se você conhece os irmãos Nogueira, Minotauro e Minotouro. Sim, sim, conheço. Então, a Team Nogueira é a maior academia de MMA do mundo. E eu consegui uma bolsa para treinar dois Caralho! meses lá. Sim. Só que era na capital e eu moro aqui em Cabo Frio. Cabo Frio é região dos lagos, né? Uhum, E eu tinha que trabalhar, estudar e dar jeito de ir duas vezes na semana no Rio para poder treinar com esses caras. E treinei com caras do UFC, treinei com Toquinho. Eu vi o Anderson Silva chegar no Brasil para lutar com o japonês. É, pô, cara, uma safra muito boa do MMA, que foi campeão aí ultimamente, que eu conheci lá e pude trocar minha experiência com eles, né? Foi muito bom. sim, Só que faltou apoio, faltou patrocínio na minha cidade também, porque o pessoal aqui na cidade é muito difícil de patrocínio. Hoje em dia, né, o atleta é muito difícil, porque você gasta muito com suplementos, você gasta com academia, você gasta com sua passagem de ida e volta, e você ainda tem a sua casa para sustentar, você ainda tem suas contas, você tem escola, sabe? É como se fosse o futebol. É muito difícil você chegar lá em cima por causa do alto custo. sim, velho. Tu acredita que a competição de Muay Thai não tem muito reconhecimento quanto deveria? Tipo, tem o público deles? Tem muito público, pelo menos? Assim, tem um público, cara, tem um público muito bom. Só que não é o mesmo público de um MMA profissional, não é o mesmo público de um futebol e acaba sendo rico em beleza, né? Uma coisa muito bonita de se ver, porém pobre o esporte em si.
os eventos não tem grandes patrocinadores, então não dá para fazer um evento onde possa pagar R$ 500 para o atleta que ganha, sabe? Uhum. Porque durante um mês você luta uma vez só. Você precisa fazer todo o treinamento, tomar os suplementos, fazer um ciclo total de suplementos, que não é barato. E chega no evento, você vai lutar, você gasta passagem e chega lá, você luta de graça. É muito difícil isso, sabe? Essa é a Cara, parte difícil da luta. É o que sim. você ganha em troca disso tudo, sabe? Aí você tem que ser um professor, e quando você é professor, você tem que ter 4, 5, 6 turmas para poder ganhar um salário mínimo. Então, Caralho, não é velho. reconhecido. O Muay Thai no Brasil, o kickboxing, ele não é reconhecido. Tem muita gente boa, sabe? Tem muita gente boa mesmo. Só que não é reconhecido aqui no Brasil. É muito difícil. Sim. Tu treinava quanto tempo por dia no, Cara, pra no meu competir? auge, então, no meu auge da luta, eu tinha uma turma para treinar, quando eu treinava todas as lutas e junto com o MMA, eu chegava na academia 6 da tarde e saía 11 da noite. Dava mais ou menos cinco Caralho. horas de treino, num dia normal. Dias de sábado e domingo, porque eu não tinha folga, já eram 8 horas de treino. Então, durante a semana, 5 horas. 5 a 6 horas. E finais de semana, 8 horas de treino. E é uma Sim. coisa maçante, porque você perde peso, você tem que comer muito, você tem que ter alguém em casa para dar suporte, sabe? Quando eu estava no Uhum. auge, eu estava até casado, a Priscila, que também era uma lutadora muito boa. Sim. E ela me dava todo o suporte, sabe? Eu chegava em casa, tinha um pratão de comida gigante, tinha meus suplementos todos separados, o que que eu tinha que tomar depois do treino, o que que eu teria que tomar de manhã quando eu acordasse e minha roupa de treino lavada. E foi muito bom. Essa época do auge foi muito bom mesmo. Sim. E por que tu abandonou a luta, cara? Tipo, tu era muito bom, sabe? Tu tinha chance de subir. Pô, tu poderia ser foda hoje em dia. Não que na época tu Sim, não era, cara. poderia ser mais e tal, assim. Sim. E por que tu abandonou? Então, esse é um meio, cara. É o que eu falo, igual futebol. É um meio muito sujo. Você precisa Sim. do dinheiro. Você precisa ter dinheiro para entrar em alguns lugares. Você tem que ter um padrinho muito bom. Você tem que ser apadrinhado por uns caras muito bons. Não adianta só você ser um bolsista da Tim Nogueira. Se você é um bolsista da Tim Nogueira, os caras já veem que você já não tem dinheiro para pagar o seu treino, que você já não tem visibilidade. Então fica Uhum. mais difícil. Caralho. E, e teve uma luta que, para mim, foi armação mesmo, que o meu mestre na época, eu não vou falar o nome dele, meu mestre Claro. na época, ele arrumou uma luta para mim, que o vencedor da luta ia ganhar R$ 1.000. E falou: olha, é um cara lá de Nova Friburgo, é um cara que tem algumas lutas, ele é filho de professor e você vai se dar bem. É só a gente treinar legal que você vai se dar bem. Aí, ok, passou. Esse era o meu mestre principal, né? Porque quando você treina várias lutas, você tem vários professores e o seu mestre. Então, o mestre me arrumou essa luta. Aí fui treinando, passou um mês eu treinando duro, duríssimo, duríssimo. Um dos professores, que era um que eu tinha bastante carinho por ele, falou assim: Joe, Uhum. não vou botar você para lutar essa luta, você não vai. Eu falei: não, cara, que isso, não faz isso não, eu tô treinando. Ele: não, você não vai. Ok, passou. Fiquei triste. Ele arrumou uma outra luta para mim uma semana depois, né? Aí, ok. Quando foi o sábado dessa luta, o cara que eu ia lutar, ele mandou o outro cara pro hospital na luta, no meio da luta. Ele arrebentou o cara tão, tão forte, tão forte, tão... O cara era um nível muito acima do que eu tava lutando. Eu ia pra minha segunda, terceira luta. E o cara já tava na 15ª luta dele. Tanto que quando ele ganhou esse Cacete. cara que foi pro meu lugar,
quando ele ganhou esse cara que foi pro meu lugar, ele foi chamado pro UFC. Caralho! E para você ver o nível que o cara era. Então esse meio é muito sujo. Você tem o seu próprio mestre te bota para ganhar, para ele ganhar visibilidade, para ele ganhar dinheiro, você te bota a perder. E se fosse eu indo pro hospital, sabe? Sim, E se fosse mano. eu que fizesse, eu podia até ter ganho, tudo bem. Mas e se fosse eu ali com essa pessoa que eu sabia que ele era melhor do que eu, sabe? Então, Uhum. foram coisas assim que foram me fazendo sair. E a última gota foi quando a gente brigou. Foi eu separei dessa menina que era lutadora e o meu professor lá, sabe, não fez muita questão que eu ficasse na equipe, preferiu criar um mal-estar, botando ela na equipe, deixando ela na equipe, falando que se eu quisesse sair, eu sairia. Então, para mim, já é um convite. Se alguém fala, ó, minha casa está aqui, mas se você quiser sair, ó, sai agora, que aquela pessoa vai ficar. Para mim é um convite a me Sim. retirar. Para mim, eu estava sobrando. Aí já juntou com ele já ter me vendido para outro cara, que perdeu a luta lá, feio pra caramba, juntou com o que eu estava vivendo no momento, eu virei as costas, sabe? Uhum. Sem muita coisa. Hoje eu penso em voltar a treinar. Ou penso Ah, em pegar minha faixa preta, que eu tô perto da faixa preta, e dar umas aulinhas, mas competir eu não quero nunca mais. Eu tô bem sim. tranquilo sobre competição. É claro, mas, tipo assim, competir não, mas tu lutaria? Tipo, se te convidassem pra uma luta, tu aceitaria? Depende, cara. Depende muito de como seria. Eu ia precisar treinar uns 3 meses antes. Eu ia Uhum. ter que ter todo um suporte, entendeu? Porque É, eu acho hoje em dia que com tudo que eu sei fazer, com tudo que eu aprendi a fazer, para eu entrar num ringue e trocar socos com alguém, botar a minha saúde em jogo, eu tenho que receber bastante por isso. Tem que valer a pena mesmo. sim. Tu Foi muito amadureceu, mano. tempo foi muito tempo trocando soco, né, cara? Eu já aprendi a fazer É, outras coisas, eu tenho outros empregos, então para mim vai ficar só sim. como um treinamento. Vou voltar só para pegar minha faixa preta e treinar normalmente, sem querer lutar, sem querer competir com ninguém. Ótimo, Acho mano. que vai ser uma competição só comigo mesmo, sabe? Aham, sim. Pra encerrar essa conversa aqui, a minha pergunta é: tu já foi alguma vez pro hospital depois de uma luta? Ah, sim, eu já fui e já mandei também. Uma vez, cara. Eu lembro foi numa etapa do estadual do Carioca, né? De Muay Thai. O cara, mano, era do meu tamanho, né? O meu peso. Só que o moleque era um monstro. Ele conseguiu no segundo round me acertar 2 joelhadas no nariz, que eu fiquei desacordado. Nessa que eu fiquei Caralho. desacordado, eu fui acordar, eu tava dentro da ambulância do evento. Foi bem Sim, engraçado, que eu já levantei e falei, não, eu quero lutar, eu quero lutar. Só que eu tava apagado, nariz sangrando pra caramba e desnorteado. Foi muito legal. E eu também já, uma luta notável foi a que eu quebrei o braço do cara. Assim, tu viu aquela cena do Anderson Silva quebrando a canela? já vi, já vi. E, então, foi mais ou menos como o braço desse cara ficou, só que foi a minha canela que pegou no braço dele. Eu tenho até Ah, essa luta no Facebook, não dá muito para ver, né? Mas dá para ver que uhum. foi um chute que estourou assim e o ginásio todo vibrou. Foi uma grande luta. Foi, É, isso tu não acontece, acha, sabe? De ir pro hospital ou sim, mandar pro hospital acontece. é. Tu não acha que essa coisa, tipo, tu machucar e conseguir quebrar um osso de alguém, meio que deveria, não, meio que deveria ser proibido. Tem muita gente que fala que deveria. Então, o que acontece, cara? O que acontece? Existem as regras para você não usar golpes baixos, você não se machucar, você não pode dar cotoveladas,
você não pode dar alguns socos, você não pode dar soco da nuca até as costas, você não pode até o cóccix, né? Você não pode acertar alguém na Uhum. parte de trás. É, e o que acontece? Normalmente, quando alguém quebra, é porque ela fez o movimento errado. No caso, vamos botar o Ah, movimento do Anderson Silva. O Anderson Silva, quando ele foi dar um chute, o adversário dele virou o joelho num ponto uhum. onde que a canelada dele que estava vindo acertou diretamente o joelho. Se ele tivesse dando uma canelada uns 2 centímetros mais embaixo, isso não teria acontecido. Da mesma forma que nessa luta, o rapaz, o, eu dei um chute, né? Uma canelada na costela e entrou, né? Aí ele sentiu. Quando eu fui dar o segundo chute na costela dele, ele botou o braço numa posição que ao invés dele botar uma posição que um osso, né, que é rádio e una, né, do braço, Sim, que sim. os ossos ele um apoiaria o outro, não, ele botou os ossos como paralelos, como se os dois fossem Ah, atacados pela minha perna. Então o sim. impacto acabou quebrando, sabe? A gente é ensinado a se defender de forma correta e acontece que no calor da luta às vezes isso não acontece, né? Mas é É, questão muito de treinamento. Eu acho muito violento hoje em dia. Eu já quebrei nariz meu treinando, sabe? Meu nariz é. Eu, no meu treinamento eu quebrei o nariz, então é tudo muito violento. é, Eu acho que eu já não preciso mais disso na minha vida. Eu tenho outras formas de aparecer, outras formas de me sentir vivo, outras formas de ganhar dinheiro ou outras formas de me sim. exercitar. É, mano, aí depois, tipo assim, quando foi que tu resolveu sair da luta? Tipo assim, tu se aposentou em que ano da luta? E como que foi isso? O que você fez depois? Então, eu me aposentei na luta, assim, não oficialmente, né, mas sim, foi no ano de 2014 para 2015, Sim. Ah, que foi quando eu te isso conheci, aí, basicamente. Foi por aí. basicamente, você me conheceu em Ah, 2015. sim. Foram uns meses antes da gente se conhecer. E Ah, quando a gente se conheceu, eu ainda treinava jiu-jitsu, fazia alguma coisinha ou outra, mas já tinha sim. abandonado a luta de vez. E o que que eu Uhum. resolvi fazer, cara? Eu entrei num hotel em Búzios com- e comecei a trabalhar como manutencionista, né? Serviços gerais. Aí Ah, nessa que eu sim. fui pessoas e em um ano eu resolvi ser o recepcionista, porque eu aprendi a falar espanhol lá, o idioma que é falado lá gigantescamente é o espanhol. 90% das pessoas são argentinos, uruguaios, chilenos. Uhum. E assim como tudo que eu faço na minha vida, eu tento dar um up. E meu up foi esse de ir para recepção, parar de trabalhar pesado e trabalhar só falando, né? Mexendo nos e-mails e Sim. tudo mais. E também um outro mercado meio obscuro, né? Que era Sim. que era a venda, né? Na verdade, não era nem venda, eu tinha alguns contatos que tinham algumas substâncias aí ilícitas, essas de rave, né? Que a gente já sabe os Uhum. nomes. Sim. E Sim. só que isso é mais para frente, a gente entra mais nessa conversa mais para frente. Uhum. Então eu tirava meu dinheiro da recepção e dessas outras coisas. Foi quando eu saí de Búzios, resolvi sair, já estava um pouco cansado da rotina de trabalho lá e fui trabalhar em Cabo Frio como recepcionista, também como recepcionista. E nisso aí eu desenhava. Nesse meio tempo eu comecei a fazer tatuagem também, só que não deu muito certo porque minha mão tremia muito. E sempre esse outro trabalho aí meio obscuro me acompanhando, sempre. Sim. Até Uhum. que eu conheci a Laís, que era uma namorada minha. Você me conheceu
Eu estava namorando com ela Sim, sim, eu me lembro dela. e, e conheci você e a página, que eu sempre fui muito aficionado na Marvel, né? Uhum. Em HQs em geral, mas a Marvel era o que batia meu coração. Tanto o universo cinematográfico, que eu já conhecia desde 2008, quanto os quadrinhos que eu já conhecia desde pequeno. E também o Coringa, que eu levo para minha vida como se fosse parte de mim mesmo, como se Sim. fosse uma das minhas personalidades, o Coringa. Aí eu conheci você, aí continuei, né, trabalhando na pousada e fazia bastante, tu lembra? Eu fazia muito meme, né, pra página. A gente Aham. interagia bastante. Sim. Foi lá que eu Caralho. conheci o Marcos, o francês, que é uma amizade que eu levo até hoje. Eu tenho Sim. uma saudade do Salvatore, que ele era engraçado pra caramba. Eu nem sei pra onde ele deve estar, não tenho mais contato, né, com ele. E, Sim. quem eu mais levei contato daquela época foi você e o francês, que a gente se fala direto, a gente tá sempre se mandando mensagem, mesmo longe. Com certeza. E aí, cara, eu. Aí a gente já foi para 2016, né? Que foi passando o Aham. tempo, eu nessa Sim. pousada, até, cara, que eu fui pro Rio de Janeiro, passar um tempo no Rio de Janeiro, na capital. E lá, chegando lá, eu já trabalhava com essa galera desse mundo aí das drogas, né? E Hum. comecei lá, foi como se fosse uma faculdade. Aprendi muitas coisas, aprendi a trabalhar com os dinheiro, sabe, com carga, com coisa grande, e resolvi voltar para Cabo Frio com um sócio. E aqui a Uhum. gente voltou e vou te falar, cara, a gente fez muito dinheiro e ficou muito conhecido por ser playboy, sabe? Eu não sou playboy, eu não me considero playboy, eu sou nascido e criado na favela, só que as Sim. minhas amizades, por eu ter essa, essa coisa por ser culto, eu tento saber de tudo, eu tento estudar, eu tento ler livros, eu tenho minha filosofia própria de vida, eu tenho minha religião, que eu acho que é uma religião própria que ninguém tem, sabe? E, e nisso eu consegui ficar bastante conhecido. Só que nesse mundo, quando você é bastante conhecido, aí que é o problema. Aí então eu fui preso e passei um tempo, passei bem pouco tempo, né? Mas foi bastante tempo para aprender. Conheci todas as regras da, vamos dizer, da facção, né? Conheci todas as Uhum. regras e lá eu pude aprender muita coisa da vida, realmente, como a vida funciona, como a vida é dura, como a gente tem que dar valor a um vaso de planta que a gente tem, sabe? Como a gente tem que dar valor a um sofá que a gente tem, uma televisão que a gente Sim. pode mudar o canal a hora que quiser. E o mais importante de tudo, as mulheres, né, cara? Que lá dentro você não vê mulher, então Sim. É, sente muita aquela, falta. Hum. aquela história dos caras que eles abusam dos outros, é verdade? Tipo do Então, sabonete. cara, aqui no Rio de Janeiro não tem isso, porque é dividido em facções, né? Ah, Aonde eu sim. fiquei, aonde eu fiquei não tinha isso. Quem era gay era respeitado também como bandido, se ele era traficante, se ele era Ah, assaltante. E única diferença que tinha era que ele bebia num copo separado, comia em talheres separados e tinha o chinelo dele separado, que chamam de kit separado. Mas o sim. respeito com as pessoas, sabe, com o outro ser humano homem, não vou botar aqui heterossexual ou homossexual, mas como a imagem do homem, o Uhum. respeito é muito grande. A gente, aonde, no lugar que eu fiquei, o respeito é muito grande. E no Rio de Janeiro, essa história aí é mito. Ninguém vai abusar, entendeu? Quem vai abusar é o policial, quem bate são os policiais,
Quem bota comida podre são os policiais, os próprios presos, eles se respeitam. Assim, respeitam de acordo com o que é respeitado, né? Porque tem sim. uma. A gente tem um livro de conduta para seguir, a gente tem os 10 mandamentos para seguir, entendeu? Então, se você foge Uhum. daquilo ali, com certeza você vai ser cobrado, né? De acordo com o erro que você fez. Mas se você segue certinho todos aqueles mandamentos, com certeza você vai ficar bem, você vai sair igual eu saí, ileso, sem ninguém me encostar, sem ter problema com nada, sabe? E pelo contrário, fazendo pontes gigantescas aqui fora. Pontes que eu tenho até hoje, que se assim eu precisar de alguma coisa, se eu pensar em fazer besteira na minha vida, eu tenho essas pontes até hoje, porque eu sempre fui honesto, sempre fui justo, Sim. né? Mas é uma coisa que não me orgulho muito. Não me orgulho muito e não é orgulho para ninguém, porque a gente tá lá dentro, eu vou te falar, cara, a gente não sofre, não. Claro que sofre, porque tá sem ver família, tá sem ver a luz do sol e Sim, tudo mais. solidão. Só que quem tá sofrendo de verdade é a sua família aqui fora, velho. São as pessoas que você deixa para trás, seus avós, seus pais, eles estão chorando aqui todo dia, eles não estão conseguindo desfrutar da vida bela que eles têm porque você está lá dentro. Então o sofrimento não é para você, não. O sofrimento é para sua família. Você tem que pensar em fazer o certo, pensar em seguir a lei pela sua família e não por você. E foi Sim. assim, sabe? Ô, Joe, qual que era a comida da prisão? Cara, é, normalmente é arroz, feijão e ovo cozido, arroz, feijão e 2 pedaços de nugget do pequeno, sabe? Daquela Sim, porçãozinha. sim. Arroz, feijão e moela. Só que o problema sabe? A comida aqui no Rio a gente tem uma coisa chamada Guaravita, que Ah, conheço. nos outros estados deve ser Guaracopo, Guaracup, é um copinho de 200 ml, 250 ml de Guaraná. E a nossa comida cabia dentro desse copinho, sabe? A Caralho. gente era muito difícil isso, sabe? A gente recebia um pão de manhã, um pão com café com leite, apenas um pão. Quando chegava perto de 11 horas, a gente comia essa quentinha, que era um dedo de comida que cabia dentro de um copo. Cabia dentro de um copo americano desse que a gente tem em casa, sabe? Sim, aham, sim. E, e ali era a comida que a gente tinha. E à noite, 5 horas da tarde, 6 horas da noite, no máximo, estava saindo a janta. Então você só tinha essa comida. Então você passava o dia inteiro com o seu estômago roncando. E pensando, sabe, sempre com dor de cabeça, porque você estava com fome. Você não dava para você guardar o seu pão para o outro dia de manhã, porque você tinha muita fome. E é muito difícil, cara. Realmente. Sim. É, eu vou falar uma coisa, muitas pessoas julgam, sabe? Muita gente fala, você não quer sofrer, não faz besteira, não faz merda. Só que o que eu estava fazendo, eu não estava procurando. Eu não ia na porta de ninguém oferecer droga. Eu não botava arma na cabeça de filho de ninguém para comprar droga comigo. Eu apenas Sim. estava ali, sabe? Muitos eram filhos de bacana, muitos, muitos, muitos donos de lojas, de estabelecimentos na cidade. A maioria eram pessoas assim. E eu não ia lá procurar, eu não estava com uma arma na mão procurando problema. E na minha cabeça eu acho que eu não merecia isso. E na minha cabeça eu acho que é, eu vou dizer só sobre a maconha. Uhum. Deveria sim ser liberado no Brasil, porque evitaria gente que às vezes entra nesse mundo porque quer só vender só para pagar o que consome.
E se a pessoa pode trabalhar fazendo aquilo, sabe? E se a pessoa pode não precisar entrar nesse mundo por causa disso? Porque eu não digo nem as outras drogas, mas a maconha. Quanta gente vai no morro, sabe, comprar maconha e chega lá, acaba morrendo numa Uhum. invasão da polícia. Quanta gente vai no morro comprar maconha e acaba sendo preso, ficando lá 2, 3, 4, 7 meses. Eu ainda tive a minha família e eu tive quem pagasse meu advogado, que o patrão, né, a pessoa que eu trabalhava, pagou o meu advogado. E essas pessoas que sobem na favela, que são não vou nem dizer que é preto, são pessoas assim, mestiças como eu, que a polícia leva como se fosse um traficante. E aquela pessoa fica Uhum. 2, 3, 4, 6 meses lá dentro, ela não vai voltar e ter o emprego dela, não. Sabe? Eu voltei e tive emprego depois de 8 meses. A pessoa vai se entregar de novo para as drogas, a pessoa vai querer vender droga de novo, porque ela precisa pagar as contas dela. Então, o sistema, ele não melhora as pessoas, o sistema, ele piora as pessoas, porque nem todo mundo vai fazer como eu fiz e correr atrás. Nem todo mundo tem uma família que tem contatos de ter emprego aqui, emprego ali. A minha sorte foi essa, cara. Eu fiquei 8 meses. Logo assim que eu saí, a, eu comecei a namorar com uma menina, ela ficou grávida, e dessa gravidez dela, do primeiro ao sexto mês, eu não tinha emprego, cara. Então, o que que você Cara, pensa? O enxoval da criança vindo, o que que você vai fazer se ninguém te dá emprego porque você tem a ficha suja? Porque eu sim, ia fazer entrevistas, você pensou em eu ia voltar? fazer milhares de vezes, cara. Milhares de vezes eu Ah, pensei em ir lá no Rio e botar 1 quilo de droga dentro do ônibus e voltar e vender, sabe? E me arriscar e uhum. pronto, acabou. Porque eu tinha um filho que ia nascer. Só que não, eu fui perseverante. Eu fui Sim. perseverante, eu trabalhei em obra, eu fui na praia ser garçom, até que no dia do meu aniversário, que foi em 2017, no 13 de setembro de 2017, eu consegui uma entrevista para trabalhar de ajudante de cozinha. Foi aí que Caralho, minha vida virou, mano. e como você conseguiu isso? Tipo, você já cozinhava, né? Obviamente, mas como Não. você conseguiu isso? Não. Então como você conseguiu? Como? Que Então, sorte foi cara, essa? não foi sorte, foi uma jogada de mestre junto com muita ajuda de Deus, cara. Porque Caralho. como, como eu consegui a entrevista? A mãe da minha esposa na época, ela foi babá de uma mulher que era chefe de cozinha. Ela foi babá na infância dessa chefe, e essa chefe era chefe de cozinha em Búzios, onde eu já tinha trabalhado e onde eu conhecia mais ou menos. E ela Cacete, falou, velho. e ela falou para mim, cara, eu consigo para você essa essa entrevista. Chegando lá, você vai ter que ter muito papo, você vai ter que ter uma lábia enorme. E foi assim, chegou lá, eu fui falar com a gerente, aí a gerente viu minha carteira de trabalho, ela olhou assim e falou: Mas João, as pessoas me chamam de João, né? No trabalho, assim, na Aham. família. Aí ela falou: Mas João, aqui não mostra nenhum trabalho seu na cozinha. Você não tem experiência nenhuma em cozinha, você só tem recepção e manutenção. Foi aonde eu virei para ela e falei: Olha, em casa eu faço o arroz e o feijão e frito a carne. Eu Olha, garanto, você precisa me dar uma semana para eu aprender o padrão das coisas. Passou dessa cara, semana, eu vou só evoluir. Ela olhou para mim assim, ficou pasma e falou: Tá bom, vou te dar uma chance. Você vai começar lavando o prato e fazendo suco de laranja. Você vai ter uma semana para você fazer essas coisas bem e a gente poder te colocar aí na equipe. Mano, sim, foi eu dei a minha vida, eu dei a minha vida lavando o prato e fazendo suco. Foi quando
eu peguei o padrão, lavar prato, fazer suco muito rápido. Logo depois eu deixava, acabava aquilo rápido e ia fazer uma outra coisa. Eu ia cortar fruta e para mandar para o café da manhã e cortava a fruta ali toda bonita, aquela coisa toda artesanal. E depois disso eu já comecei a fritar batata, jogava a batata na fritadeira, voltava e já com tudo isso pronto, tudo que eu ia já aprendendo eu fazia mais rápido para aprender outra coisa. E aí foi indo, cara. Quando eu vi, eu já não estava mais fazendo nem suco e nem lavando louça. Eu já estava Caramba, ajudando o próprio cozinheiro. que E, incrível. e cara, foi minha ascensão na cozinha foi uma coisa. Eu tenho muito orgulho disso, eu tenho muito orgulho, porque eu sem fazer curso, sem nada, em um ano eu virei um cozinheiro em Búzios, mano. Você procurar aí o status que é você ser um cozinheiro em Búzios, sabe? Pessoas que não fizeram curso demoraram 6 anos de ajudante, 5 anos de ajudante, enquanto eu, em um ano, eu fui para as minhas férias. Quando eu voltei das férias, eu pensei que eles iam me mandar embora, porque eu sempre fui Caramba, muito rebelde. Sempre fiz sim. tudo certinho, sabe? Só que eu sempre fui muito rebelde. Eu, na minha hora de almoço, eu saía para fumar, né? Fumar maconha Uhum. e saía do trabalho, bebia e tudo mais. Só que dentro do meu horário de trabalho, dentro do meu horário de trabalho, eu fazia tudo certo. Eu fazia tudo da melhor forma. Meu filho, filho, papai Não, tá tudo bem. conversando. Tá bom, você vai ficar quietinho pro pai conversar? Tá bom, papai tá conversando, tá? Você ama. Eu também te amo, filho. Tá mais calmo? Sim. Tá bom, então papai vai ficar conversando, você vai ficar quietinho? Sim. Então tá bom, meu amor. Aí, mano, em um ano, eu virei cozinheiro e para mim foi muito orgulho, sabe? Logo no meu primeiro verão, eu já estava chefiando o meu turno, era a chefe de cozinha, que era chefe de todos os turnos, e eu era o chefe do meu horário, que era de 3 da tarde a 11 da noite. Eu que decidia quem ia folgar, eu que decidia tudo, né? O Caramba. cardápio, e foi muito legal. E nisso eu fiquei mais um ano lá no hotel, e agora estou indo pro meu terceiro ano. Já fiz 3 anos de cozinha. Papai, precisa fazer xixi. Vai lá, Foda, meu amor, ó, fazer xixi. Joe, já que você vai ter que, já que seu filho acordou, eu sei que você vai ter que cuidar dele e tudo mais, e a gente já tá Uhum, chegando a uma hora de conversa, né? Então, eu vou te fazer a sim. pergunta que eu acho que você queria que fizesse isso para você. Quais são os seus planos para o futuro? Você tem? Cara, então, agora eu tô entrando de cabeça numa coisa que eu acho que não tem muito nome, né? Mas é um empresariado artístico. Eu tô com, Caralho! eu tô com um estúdio de produções musicais, onde eu tenho um DJ muito bom, onde eu tenho um MC muito bom, sabe? Que ele canta rap, canta funk. Aham. O meu DJ, se deixar, ele canta bossa nova, ele tem uma voz maravilhosa. E eu tô aí Sim. dirigindo clipes, cara. Tô nessa de dirigir clipes. Vou dirigir um clipe muito legal agora em Búzios, no dia 9. E espero que agora sim seja o meu grande serviço. Que além da cozinha, eu consiga ser um produtor e arrumar show para essa galera, cara. Eu quero que o nosso trabalho estoure e Sim. essa é a minha ideia. Foda, como que é, como que é ser empresário desses caras, velho? Tipo, Então, deve ser cara, foda. É uma coisa, é mais uma coisa nova pra você. sim, já é mais uma carta na manga, né, cara? Sim, Eu, mesmo. eu costumo ter isso na minha cabeça, de quanto mais profissões eu tiver no futuro, menos fome eu vou passar. Então, está sendo muito legal para mim por eu ter
essa conversa, por eu ter essa lábia, né? Que o pessoal Uhum, fala que eu converso muito bem, que eu consigo sim, convencer as pessoas da minha ideia. E a minha ideia é essa. Eu tenho dois garotos muito bons, que têm muito talento, e eu tô aí vendendo eles. E até agora tá dando certo. E também tenho junto com isso, eu tenho essa coisa de gravação, essa visão de clipes, entendeu? Então, para mim, tá sendo maravilhoso aprender isso tudo e trabalhar nisso tudo. E vai dar super certo, eu sim. acredito. Velho, eu tenho certeza. Bom, Joe, a gente vai encerrar por aqui. Foi muito bom conversar com você, mano. Você é uma das primeiras pessoas que eu queria convidar para cá, mas eu achei que você não aceitaria. Então eu acabei meio que não chamando no começo. Aham. Mas tá foda, cara. Tá muito foda. Eu amei a Pô, sua história. obrigado, cara. Você que é demais, cara. E eu tenho um convite para você. Se você gostou da nossa conversa, a gente pode pegar aí assuntos que você queira debater. A gente conversa lá no WhatsApp, no Facebook, e a gente faz aí um podcast debatendo outros assuntos, opiniões. Se a gente pode também chamar alguém para fazer uma conversa legal, entendeu? Porque Claro. eu tenho essa. Além disso tudo, eu tenho um estudo que eu faço na minha vida que é o comportamento humano que, que envolve pessoas. Para a galera que tá ouvindo aí, eu só queria deixar o Instagram desse meu grupo, que é o Relíquia Produções, que é Relíquia com K, Relíquia Prod. E seguir a gente lá, Uhum. e lá tem o nosso canal do YouTube, lá tem os nossos artistas, que eu também tô como artista, que futuramente eu vou lançar minhas músicas, mas por enquanto eu só tô dando visibilidade para os meninos. E é isso, cara. A partir desse Relíquia Prod, dá para me achar, dá para achar o meu Facebook, meu trabalho. E é isso, mano. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade aí de divulgar meu trabalho. De nada, mano. Eu já vou encerrar aqui, então muito obrigado novamente.